exemplo, gente, ó, eu tenho um case de sucesso. Eu não vou contar detalhes, eu vou contar ele bem breve, mas eu sempre uso ele, tá, para indicar esse palestrante é um parceiro nosso, né? O Tandy, beijo Tandy, né? O Tandy é super parceiro aqui da Motive. O Tandy, ele é um bom palestrante, ele é uma boa pessoa também. Anda junto. Uma vez a gente fechou uma palestra com um cliente que já teve um problema na palestra passada com o palestrante, por conta de atraso. Então, o cliente voltou para a Verdade. gente, mas quando voltou, ele voltou assim: olha, eu preciso que você me traga um palestrante, só que um palestrante que eu não tenha o tipo de problema que eu tive no ano passado. Então, olha só, ele jogou a responsabilidade toda na minha mão. Toda na minha mão. Eu falei, Uhum. cara, eu tenho que indicar uma pessoa que eu saiba que realmente não vai dar nenhum tipo de problema. E indiquei o Tandy. E olha só, gente, que louco. No dia da viagem, aconteceu, fechou o aeroporto da cidade do cliente, no Tandy mora no Rio, né? E não Caramba. foi o aeroporto de lá do Rio que fechou. Aconteceu um problema na pista e fechou o aeroporto. Se eu não me engano, era de Porto Alegre, BH, alguma coisa assim. Era Porto Alegre mesmo. Fechou esse aeroporto. Então, o Tandy não conseguiria chegar. Ele tinha que chegar um dia antes da palestra. E o cliente ficou desesperado. Ele tinha uma reunião à noite, ele tinha um alinhamento, né, no local do evento, de como que ia ser no outro dia. E o cliente já ficou desesperado. E era uma fatalidade, né, gente? Ninguém tinha culpa de Uhum. nada. Inclusive, o Tandy estava coberto por contrato, né? Foi um motivo de força maior que não estava no controle de ninguém. Então, se Poderia não ter adiado, né? isso, se não Sem acontecesse a ter multa palestra, nenhuma. isso, sem multa nenhuma. Então, o que que o Tandy fez? E isso partiu dele, tá? Eu só pedi para ele, Tandy, como que a gente faz? E agora o que que a gente vai fazer? E partiu dele. O Tandy entrou em um ônibus da TAM, ou seja, não teve custo para ele e não teve custo para a gente também. Porque se tivesse esse custo, ou eu e o Tandy ia ter que pagar, entendeu? O cliente não tinha mais dinheiro para pagar. Então, o Uhum. Tandy foi em um ônibus que a TAM disponibilizou. Isso, imagina, do Rio de Janeiro para BH. Caraca, você é BH louco. ou Porto Alegre. Gente, foram 9 horas de viagem, principalmente porque o Tandy ele é muito alto. Então, esses ônibus convencionais é horrível para ele. Então, ele passou 9 horas no assento pequeno, apertado, se estressou lá, mas ele foi. E foi uma atitude que partiu dele. Enquanto eu estava tentando resolver, vendo Uber, vendo carro para poder transportar ele falou assim: Elis, já entrei aqui no ônibus da TAM. O que, Tandy? Como que isso aconteceu? Não, a TAM disponibilizou aqui o ônibus, já tô indo aqui. A gente vai se falando no caminho. Então, partiu dele. Olha só que legal. Toda vez que eu vou indicar o Tandy, que eu conto essa história, o cliente já se admira e muitas palestras com o Tandy eu já fechei por conta dessa história. E o cliente não vai pensar assim, ele vai pegar um ônibus para vir. Não, ele só pensa que, caramba, olha o que ele fez para ajudar o cliente, né? E deu certo. Ele chegou Exatamente. super cansado, mas chegou lá no dia, né, combinado, e o evento no outro dia foi um sucesso. E o cliente ficou super feliz, porque apesar de tudo ir contra, deu certo. Então, olha só, entendeu? Os fatos, o que Olha a acontece diferença. e isso gerou uma boa experiência no meu cliente, gerou uma boa experiência em mim, ele me ajudou a solucionar um problema. E Uhum. por essa boa experiência que ele causou em mim, eu repasso e eu contagio outros clientes, entendeu?